Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje a nossa leitura é o capítulo 27 do livro de Atos. E eu quero te convidar, se tu ainda não é inscrito no canal, mesmo que estejamos terminando essa jornada de leitura, te inscreve e ativa as notificações clicando no sininho, deixa o teu like nesse vídeo e convida um amigo teu para assistir os vídeos de toda essa jornada, desde o livro de Lucas até agora o livro de Atos. Vamos começar então? Eu vou compartilhar o texto aqui na tela para nós podermos visualizar e acompanharmos a leitura juntos. Diz assim o texto, e esse é o penúltimo capítulo então do livro de Atos. Versículo 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Só para nós entendermos o contexto, no capítulo anterior, no capítulo 26, vimos que Festo disse aqui para Agripa, Paulo, poderia ter sido posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Mas, como Paulo apelou para César, eles então resolveram enviá-lo até Roma para que ele fosse julgado em Roma. Então, é esse o contexto agora da navegação de Paulo. Ele é colocado num barco com um centurião e vários outros presos que vão com destino a Roma para serem julgados lá. Então, isso que acontece. Versículo 2. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Vimos então aqui que Paulo ele não vai nessa viagem sozinho, está acompanhado de Aristarco, que está citado aqui nesse versículo 2, mas também do próprio escritor, que é Lucas, porque Lucas diz embarcamos, ele se inclui entre os que embarcaram naquele navio. Versículo 3, no dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, que era o centurião, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Aqui a gente vê então que eles contornam Chipre. Poderiam ter feito isso pelo outro lado, mas diz aqui que pelos ventos contrários tiveram que fazer isso pelo norte. E agora então eles chegam a Mirra, na Lícia, ancoram ali. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Então eles trocam de navio nesse ponto. Veja que interessante que Lucas vai narrando todos os pontos de parada, todo o percurso, inclusive os aspectos assim específicos dessa viagem, o que traz bastante detalhes à narrativa e nos permite, talvez historiadores, pesquisadores possam comprovar e entender como que era a realidade daquela época. Funciona até como um relato histórico para nos trazer informações de tanto tempo atrás. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona, que mais uma vez Lucas vai dizer que eles enfrentaram ventos contrários e foi difícil essa navegação. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia, ou Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. E aqui parece não fazer muito sentido, porque falar em havia passado o jejum, mas o jejum ele é um dia, diz aqui o dia da expiação, que é o Yom Kippur, que é uma data do ano, ou então marca aquele momento do ano. E aqui está justamente atrelando esse momento com as condições meteorológicas, ou seja, as estações e como as condições meteorológicas mudariam em relação àquela região, inclusive quanto à navegabilidade. Então, diz aqui que a navegação se tornaria perigosa por isso, certamente por conta da direção dos ventos, ou a força dos ventos, e tudo mais que mudaria naquela condição. Diz então, naquele versículo, na sequência do versículo 9, diz assim: por isso Paulo os advertiu. Versículo 10, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida.
Paulo aqui ele faz uma advertência, né? Certamente diante de alguma revelação que ele tinha de Deus e também diante das circunstâncias que já eram perceptíveis, né? Ventos contrários, dificuldade na navegação, dificuldade de manter a rota, tiveram que mudar a rota ali em Chipre para o norte, não passando pelo sul, entraram em mar aberto, ou seja, vários percalços durante essa viagem. Versículo 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então aqui, o centurião tentando, claro, chegar ao seu destino, cumprir a missão que ele tinha recebido, ao invés de ouvir a palavra de Deus através de Paulo, ele resolve dar ouvidos a pessoas que tinham conhecimento, sim, conhecimento humano, porém especialistas que não estavam necessariamente comprometidos com a revelação de Deus. E aí diz, versículo 12, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Aqui nós vemos, além da opinião dos especialistas, né, do dono do barco e do próprio piloto, diante da, né, que o centurião tomou essa decisão de seguir, mas vimos também que houve aqui um consentimento da maioria, ou seja, uma democracia aqui. Muitos disseram, vamos continuar, né? A maioria concordou com isso. Vamos ver qual será o desfecho dessa história, então. Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Então aqui eles perceberam um vento suave, né, na direção favorável que esperavam e pensaram, olha, agora acho que está se confirmando nosso pensamento. Está certo, vamos seguir porque temos agora as condições para continuar. Tudo se demonstra, né, favorável. Vamos lá. Versículo 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, e assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Veja que a decisão de não ouvir a voz, né, do homem de Deus ali, a voz daquele que trazia o que Deus tinha revelado, e seguir o conselho dos homens, a despeito, né, daquela revelação, mesmo que aparentemente houvesse algum sinal que pudesse confirmar, né, essa decisão, mas já sabendo que ela era contrária ao que Deus tinha dito, não resultou em bem, ao contrário, né, deixou eles numa situação agora bastante desesperadora, porque eles ficaram à deriva. A deriva significa, né, sem poder controlar o barco, puderam largar o leme, né, não adiantava agora manobrar, fazer nada, porque o barco estava ao sabor das ondas, ao sabor do vento. E podemos talvez aplicar isso para a nossa vida quando vemos assim, né, que temos uma revelação de Deus, temos uma direção de Deus, talvez dada pela palavra, talvez dada por de alguma outra forma, né, entendemos de Deus uma direção clara e pensamos, né, ouvimos a voz de alguém, a voz de pessoas ao nosso redor, a nossa própria consciência dizendo, não, eu acho que o correto, né, à luz daquilo que nós conhecemos é o outro caminho. E talvez até achamos muitas vezes que algum sinal, né, indica que é isso mesmo, a decisão que nós tomamos é correta. Mas, diante da revelação clara de Deus, da sua palavra, não importam os sinais, né? A gente precisa obedecer mesmo que as coisas pareçam ser contrárias. Se Deus disse, né, Ele está comprometido com a sua palavra. E aqui então eles foram atrás de algum sinal, mas esse sinal não era a confirmação da vontade de Deus, muito pelo contrário. Em seguida veio um vento aqui de tempestade e o navio ficou então à própria sorte. Versículo 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Vejam que a preocupação era tão grande que o barco se rompesse, que eles reforçaram o barco como puderam, talvez o casco aqui com cordas ou outra forma, e evitaram oferecer resistência ao vento, né, baixando as velas e deixando o vento levar
o barco. E aqui é como se alguém que está nessa situação está naquela situação de que deixa a vida me levar, né? Ele não tem controle sobre a própria vida, agora as circunstâncias e tudo empurra a própria vida e vamos ver onde vai dar, porque eu não consigo fazer nada a respeito. Porém, vamos ver como eles vão reagir diante disso. No dia seguinte, versículo 19, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga, que tentando aliviar o peso do navio. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol e nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Aqueles experientes, né, que acharam que poderiam continuar a navegação, e do ponto onde eles imaginaram, né, que deveriam sair até chegar, parece que a distância era em cerca de 60 quilômetros, talvez nem algo não tão grande, né, mas suficiente aqui para eles perderem totalmente a rota porque estavam em desobediência. Ficaram numa situação desesperadora, diz aqui que sem ver sol nem estrelas por muitos dias, e perderam totalmente a esperança. Versículo 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer por causa da preocupação e talvez até pela ansiedade, pela angústia, né? Pelo foco na situação, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Paulo aqui faz aquilo que normalmente nós não gostamos quando estamos errados, né? Ouvimos alguém falar: olha, eu te falei que não deveria ter feito isso. Mas Paulo faz isso de forma bastante tranquila, mas ele continua dizendo: mas agora recomendo que tenham coragem. Paulo diz assim: olha, vocês não deveriam ter feito isso, né? Porém, já que fizeram agora, ele diz: tenham coragem. Já que estamos aqui no meio da tempestade, já que perdemos a esperança, já que estamos com o navio à deriva, já que estamos sem saber o que fazer, tenham coragem, né? Agora, pior do que está, não tem como ficar, né? Mas tenham coragem. Por quê? Ele vai dizer: pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Olha que interessante, havia um propósito de Deus de levar Paulo até Roma. Logo, Deus colocaria Paulo em segurança, e se para isso, né, o barco onde Paulo estivesse, esse barco não poderia naufragar, não poderia não chegar ao destino. Então Deus concede que esse barco vá aguentar até o fim da viagem, né? E as pessoas que estão com Paulo ali estão preservadas, né? Porque estão com Paulo. Por amor a Paulo, Deus preserva a vida daqueles que estão junto com ele. Então ele diz: olha, agora estamos aqui aparentemente desesperados, sem certeza de nada, e não sabemos onde estamos nem onde vamos chegar, mas Deus me disse que ninguém vai se perder, apenas o barco vai naufragar, vai ser destruído. E Paulo ainda com isso diz, né, o Deus a quem adoro, a quem pertenço e a quem adoro. Então Paulo dá um testemunho a eles aqui. Versículo 25 diz assim: assim tenham ânimo, senhores, creiam em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Essa era a visão então de Paulo. Se Deus disse, algo vai acontecer. Talvez Deus nos arraste para uma ilha, o barco se perca, mas nós não vamos nos salvar. Versículo 27. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Talvez aqui por experiência eles perceberam que estavam próximos de algum lugar. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros, uma diferença de 10 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa
e faziam preces para que amanhecesse o dia. Provavelmente estavam na noite, na escuridão, não tinham a percepção, né? Não conseguiam olhar um palmo à frente do nariz, mas perceberam, né, pela profundidade que estavam chegando a algum lugar mais raso, ou seja, talvez próximo da terra. Temiam por bater em rocha ou banco de areia, né? Para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas do mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Vejam que teve gente aqui que tentou fugir do barco salva-vidas e deixar o navio, né? Se preocuparam com a própria vida, tentaram salvar a própria pele, mas deixaram aqueles que estavam com eles, seus companheiros ali, iam deixá-los para trás. Paulo advertiu o centurião e eles aqui soltaram o barco salva-vidas e ninguém saiu do barco. Foi melhor para eles, né? Paulo tinha aquela palavra de que ninguém se perderia se continuasse com ele ali no barco. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Ficaram 14 dias sem comer nada, né, em jejum. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Olha como Paulo dá essa palavra, né? Vamos comer, e dá o testemunho ali, faz aquilo que aprendeu com Jesus, com os apóstolos, né? Parte o pão, dá graças e reparte. E aquele momento também é um momento ali de louvor, de gratidão a Deus pelo alimento. Diz que todos se reanimaram, comeram algo e logo depois, né? Fala assim, estavam a bordo 276 pessoas. E depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Então eles conseguiram partir em direção à praia usando o vento, né? Liberaram peso, soltaram as âncoras. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. E a popa foi quebrada pela violência das ondas. Veja que o mar ainda não estava tranquilo. Continuava aqui um ambiente de tempestade. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Soldados eram responsáveis pelos prisioneiros, né? A gente vê naquela ocasião onde o guarda da prisão quer se matar após o terremoto que libertou os presos, né? Entre eles Paulo e Silas. E Paulo diz, olha, nós estamos todos aqui, não faça isso. Por que ele faria isso? Porque ele seria morto, né, pelos seus superiores por ter deixado os prisioneiros escaparem. Aqui da mesma forma, né, para que os soldados não fossem mortos pelos superiores, eles querem aqui matar os prisioneiros, porque já estariam condenados à morte mesmo, para se livrar da morte. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Vemos como o centurião aqui, né, não permitiu que matasse os prisioneiros porque ele queria que Paulo ficasse vivo, não queria que Paulo também fosse morto. Deus usou essa situação aqui para também preservar a vida de Paulo. E não só de Paulo, como dos outros prisioneiros, né, que estavam ali. E todos, diz aqui, que todas as pessoas que estavam no barco, aquelas 276 pessoas, todas chegaram a salvo em terra. Cumpriu-se o que Deus tinha dito para Paulo ali, que ninguém se perderia, somente o barco seria destruído. E esse é então o conteúdo aqui do capítulo 27 do livro de Atos. E amanhã a leitura será o último capítulo, capítulo 28.
Permanece conosco então. Não perde o último capítulo dessa jornada de leitura. Te espero amanhã. Até mais.